Em 1955, Valdo Vieira, então estudante de medicina, conhece pessoalmente Chico Xavier. Acompanhado de sua mãe, Valdo vai em busca do médium na cidade mineira de Pedro Leopoldo. O espiritismo na época, numa cidade tão pequena, né, como Pedro Leopoldo, pessoas que não eram afeitas criticavam no sentido de que pudesse haver charlatanismo. E aí, então, a mãe do Valdo já queria há algum tempo visitar o Chico Xavier e queria que Valdo fosse junto para tentar ajudá-lo se caso realmente aquelas questões estivessem lá atrapalhando o trabalho do Chico. Lá acaba descobrindo que ele e Chico Xavier recebiam mensagens do mesmo espírito denominado André Luiz. No movimento espírita, estudei as obras de André Luiz, estudei não só as obras de Allan Kardec, como também as publicações em coautoria que ele fez junto com o nosso querido Chico Xavier. Chico e Valdo iniciaram então uma parceria que duraria uma década e renderia 18 livros psicografados em conjunto. Entre eles, Evolução em Dois Mundos, com a autoria atribuída ao espírito André Luiz. Psicografaram separadamente, cada um na sua cidade, partes desse livro, depois juntaram e esse livro foi compilado. Foi algo extraordinário, porque ajudou a divulgar a doutrina de uma forma surpreendente. Porque não era mais um grande médium a divulgar, mas 2 grandes médiuns a divulgar. 4 anos depois de terem se conhecido, Chico mudou-se para Uberaba, onde passou a morar com Valdo Vieira. Juntos fundaram o Centro Comunhão Espírita Cristã. Fomos sócios fundadores da Comunhão Espírita Cristã. Eu, minha esposa, meu pai, a Dalva, o Valdo e o Chico Xavier. O Valdo confiava muito em mim e eu via nele um companheiro autêntico, inteligente, ele sempre foi, e que buscava uma evolução na doutrina. Eles fizeram campanhas de arrecadação de roupas, de comida e distribuíam para milhares de pessoas durante muito tempo. Lá ele implantou a clínica médica gratuita também, que ficava junto, próximo, no mesmo terreno da casa, né, e atendia em média 100 pessoas por dia na clínica gratuita. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eles eram muito companheiros, né, para tudo, para estudo, para trabalhar. O Valdo ia com ele em Monte Carmelo, né? A casa da mamãe era cheia, né? Virava gente de todo jeito poder assistir, ficar conversando com o Chico, com o Valdo. E ele tinha uma palavrinha gostosa sempre para cada pessoa, o Chico. Ali ele teve contato realmente com as condições mais precárias da vida humana diante de privações, né? Então eram pessoas com privações de toda a natureza, privações emocionais, privações econômicas, privações sociais. Em 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira viajaram para os Estados Unidos para divulgar o espiritismo no exterior. Lá lançaram o livro Ideal Espírita, com o nome de The Road of the Spirit. Essa viagem lá para os Estados Unidos realmente serviu para divulgar mais ainda a doutrina espírita, porque é um país que tem muitos médiuns, mas eles trabalham de forma diferente. Não é uma coisa assim como codificada como Kardec fez. Ele trabalhou no sentido de potencializar a divulgação e assentamento da doutrina espírita naquele período. Esse período também foi um período em que ele tentou, né, desenvolver a cientificidade das pesquisas dentro do espiritismo. Inclusive, essa condição da holotecologia que a gente tem aqui hoje, ele tentou fazer lá uma estrutura que fosse uma exposição permanente que contasse a história, né, do que eles estavam construindo lá, da questão espírita, e no fim não foi possível desenvolver isso. Apesar dos diversos trabalhos feitos em conjunto, alguns pensamentos divergentes fizeram Valdo se separar do espiritismo e de Chico Xavier em 1966. Que ele era tido consensualmente como sucessor do Chico Xavier. Mas então houve um estranhamento total das pessoas, né? Foram procurá-lo, tentando alguns entender o que houve, outros tentando dissuadi-lo e alguns tentando desassediá-lo ou desobsidiá-lo, porque achavam que ele estava obsidiado, né, assediado ou
de alguma maneira, meio doido. Ele publicou na mídia, no jornal, na época, uma carta aberta aos espíritas, onde ele expôs todos os seus motivos. Então esse rompimento, como todo rompimento, ele é traumático, né? Mas pelo que eu vejo, pela minha experiência dentro do espiritismo, experiência da Conscienciologia, eu vejo claramente que era impossível o professor Valdo fazer o que ele fez dentro do espiritismo. Quando ele foi trabalhar no espiritismo, ele obviamente fundamentou mais o trabalho na tarefa da consolação, que é uma tarefa mais adequada naquele ambiente. No entanto, o que ele queria fazer na vida não era isso. Ele queria fazer a tarefa do esclarecimento. Ele tinha, assim, uma visão muito mais científica daquilo que o Chico via como religiosidade. E ele, então, chegou num ponto em que ele preferiu seguir somente a ciência, porque é uma liberdade da pessoa, trazendo aí coisas para pessoas que querem também estudar a ciência, mas que não querem religiosidade. Enfim, é a autonomia que o Criador nos dá para a gente fazer aquilo que a gente entender melhor para nós e para os outros. O Chico se sentiu que o Valdo o abandonou. E quando um pai sente que o filho adorado, que viviam juntos, que trabalhavam juntos, que tomavam refeições juntos, dá as costas depois de um convívio relativamente significativo, sem dúvida nenhuma o Chico chocou muito. Mas teve a força moral e o conhecimento, que era a hora dessa separação. Quando ele teve dentro do espiritismo, ele fez o que ele pôde no sentido de contribuir para que o espiritismo conseguisse se consolidar. E tentou, inclusive, conciliar os interesses científicos com os interesses da doutrina espírita ou da religião espírita. Depois o Valdo aprofundou seus estudos, entrou na Conscienciologia, Projectiologia, tá, que já está tudo previsto também naquilo que Kardec ensinou. Mas ele levou para um campo mais científico. Mas toda a contribuição dele, Felipe, foi sensacional. Eu acho que isso aí é imortal. O que ele falou depois, se ele desdisse o que ele disse, não importa, o que ele fez de bem está feito. Isso ninguém vai desmanchar. Em face desse espírito crítico, depois da sua separação do espiritismo, Valdo foi considerado uma ovelha negra por grande parte dos espíritas no Brasil. Ele se julgou uma pessoa que iria criar uma filosofia religiosa superior ao espiritismo. Ele, sem falar comigo, eu não posso falar isso, mas eu acho que na alta análise dele, ele se achava que o espiritismo já estava superado dentro do conhecimento dele. A gente sentiu muito, né? Mas Chico compreendeu muito bem. Eu, meu pai, minha mãe, continuamos no espiritismo do mesmo jeito, até hoje, porque eu vim para cá, o Valdo nunca pediu para eu mudar. Ele era muito querido, o Valdo, então a pessoa ficou magoada. O médium desse porte, desse potencial, né? Ele trabalhava com o Chico, escreveu tantos livros juntos, livro sozinho, livro tão escorreitos e prósperos como os do Chico Xavier. Não partilho do termo traidor, nem de outros que falam assim, porque ele não é o caso. E por que ele seria um traidor? Olha, ele continua com os ensinamentos que ele recebeu, ele tem a consciência dele, ele sabe o que fazer com ela, como nós sabemos fazer com a nossa. Então, não vejo nenhum embaraço nisso aí. Eu acredito mais que foi uma grande mágoa que o pessoal ficou de não ter mais o Valdo junto. No próximo bloco, você vai entender melhor o que é a projeciologia e a conscienciologia. E ainda hoje, as semelhanças e diferenças entre elas e o espiritismo. A gente já volta.